Estudo Mecânico, de volta ao nosso segundo tempo desta aula sobre a Palicandy 1.8 Flex, tá? Aproveitando, vamos falar agora sobre alguns detalhes a nível de curiosidade desse sistema, tá? Ou seja, algo assim num geral, tá? Para enriquecer ainda mais vocês de conhecimento. Afinal de contas, a nossa próxima aula já é sobre a central. Isso mesmo. A próxima aula, a próxima quarta-feira, vamos abordar já a pinagem da ECU, o que está ligado ou não nela, né? Vamos estudar aterramento, linha 30, linha negativa, né? O que é a linha 30, linha chave, pós-chave, linha 30, né? Direto da bateria, o 31 que é o massa. Vamos estudar todos os pontos específicos, tá? Para ficar mais e mais claro o funcionamento e principalmente, pessoal, algumas estratégias no módulo. Por quê? Você falar de esquema elétrico, falar de o que tem e o que não tem, é uma coisa. Começar a entender as estratégias que o módulo tem para evitar uma quebra, evitar um motor fundir, evitar uma situação demais, são itens que nós temos que estar trabalhando sempre, tá? Na tela de vocês, o Drive by Wire, né? Então aí, ó, um corpo de borboleta desse motor 1.8 montado, tá? Perfeitamente em cima do coletor de admissão de material plástico, um coletor leve, liso, né? E o que é o Drive by Wire, que a gente tanto fala essa sigla em inglês, né? É o corpo de borboleta sem fio. Beleza. Não é só isso. Temos que entender o que o programador que projetou a injeção, que vendeu isso para as montadoras, tem em mente. Qual é a estratégia, pessoal? Isso que é importante entender. Então, Drive by Wire é uma estratégia de funcionamento e controle da aceleração do veículo de forma totalmente indireta. Ou seja, a ECU é quem controla 100% das posições do corpo de borboleta. É como se nós imaginássemos. O motorista, ao pisar no acelerador, não tem um controle sobre a borboleta. Ou seja, o condutor não vai pisar tudo e o módulo vai comandar a abertura total da borboleta. Negativo. Lembrem-se, existe o que? Uma estratégia para que o motor suba de giro de forma contínua. Lembram das curvas de potência e curvas de torque? Favorecendo as curvas de potência e torque. Para que tenha o quê? Maior potência possível, maior torque possível, tá? No menor espaço de tempo, sem comprometer a aceleração. Então, o Drive by Wire é o quê? É uma estratégia que favorece torque e potência. Então, não é um espelho da abertura da borboleta, ó. Olha o próximo slide, ó. Estão vendo, ó? O pedal do acelerador dessa linha. Tá aí, ó. É um pedal eletrônico. Não tem cabo de acelerador. Tem ali, ó. E a peça, pessoal, é assim mesmo, tá? Ou seja, não vende o sensor e a pedaleira. Não. Essa é a peça inteira. Já temos aí, ó, o suporte que fixa na carroçaria. Temos a pedaleira, até a pedaleira do acelerador ali, ó, o formato arredondado ali, ó, para colocar o pé no acelerador. Já vem o sensor duplo, né? Onde vai estar ligado o chicote e as molas. As duas molas que vão dar pressão nesse pedal. Ou seja, ele não tem cabo de acelerador, mas ao pisar no acelerador, a pressão das molas é algo muito parecido à força que era necessário em carros que tem cabo de acelerador,
mola no corpo de borboleta e por aí vai, tá? É muito próximo. Então, vamos lá, falar sobre essa parte do sem cabo agora, ó. É muito importante a captação da intenção do condutor. E a ECU faz esse controle com o sensor duplo do pedal do acelerador. Através de 2 sensores, processa rapidamente essa intenção e controla a abertura do corpo. Estão vendo a palavra que eu usei? A ECU não recebe o sinal de abertura da borboleta. Recebe a intenção do condutor ao pisar no acelerador. Se ela vai obedecer o que o motorista está mandando aí ao pisar no acelerador, já é outra história. Porque ela vai seguir aquilo que ela foi projetada. Vai obedecer as curvas de torque e potência, favorecendo isso. Então são estratégias diferentes. E se deu pau no sensor duplo ou no corpo de borboleta, o motor não vai nem pegar, vai parar no meio da rua o carro. Não. Oriente o seu cliente, o condutor do veículo. Existem estratégias de emergência que mantêm o corpo levemente aberto. Você perde o acelerador, mas o corpo fica levemente aberto, permitindo uma entrada de ar aí, algo em torno de 1.400, 1.500 rotações, que dá para pelo menos, né, conduzir o veículo espaços curtos, né, para tirar de uma estrada, para o acostamento ou para um local mais seguro para fazer o reparo. Tá? Então são estratégias que existem para facilitar a vida, né, do condutor. E na prática, pessoal, recebi muitos e-mails já, né, na participação legal de todos, referente a problemas nesse corpo de borboleta. E olha, teve realmente muitos problemas aqui, ó, vou até voltar a peça para vocês, né, ó, no corpo de borboleta eletrônico. Tivemos problemas tanto, né, e ainda temos até hoje, né, na parte do sensor de borboleta, que é essa capa lateral, e também problemas nas engrenagens de plástico que quebram, tá? No decorrer do treinamento, né, vamos abordar item por item, sensor por sensor, atuador por atuador, aí eu vou abordar melhor esses detalhes referentes ao sensor de borboleta e também a parte de engrenagens da borboleta, tá? Até engrenagens aí dá para comprar separadamente do corpo, né? Bom, essa linha é uma linha flex, ou seja, é uma linha flexível na questão de combustível. Portanto, vai ter sempre o reservatório de partida frio, comandado pela própria ECU, a unidade de comando eletrônico. Uma outra curiosidade que nós temos nessa Palio Candy, né? Então, sob o capô, do lado passageiro, lado direito do carro, temos ali o reservatório de partida frio. Flex. O reservatório de partida frio não deixa dúvidas que temos um motor que funciona com álcool, com gasolina ou qualquer mistura entre os dois combustíveis. Na tampa do tanque temos a identificação, né, que é flex, álcool e ou gasolina. Usa um dos dois ou os dois em qualquer proporção. Tá? A tecnologia, pessoal, usada nessa linha de injeção, tá, requer aprendizado. Aula de hoje, posso falar de aprendizado? Devo, claro, sempre é conhecimento que vai sendo adquirido, tá? Vamos falar muito no decorrer das aulas sobre relação a F. Relação air-fuel. A de ar, F de fuel, combustível. Relação ar-combustível, tá? De acordo com o valor, nós temos uma proporção mais para álcool ou mais para gasolina, tá? Proporção de álcool para gasolina, tá?
valores próximo a 9, teremos uma relação para álcool. Próximo a 12, relação para gasolina. A opção, na linha de Fire, essa injeção, de programar o combustível, tá? Em relação ao combustível utilizado, que foi trocado pelo scanner. Eu posso fazer uma, né, adaptação forçada. Ah, não vai dar, eu estou em dúvida. Eu consigo fazer uma adaptação andando com o carro? Consigo na oficina. Só que vai ter que remover pelo menos o sensor de nível do lugar. O sensor de nível de combustível. Tá? Tem que fazer o quê? Eu tenho que fazer a remoção do sensor de nível, movimentá-lo, tá? Indicando que teve consumo, montar no carro, tá? Depois rodar com o veículo por pelo menos 10 km para uma adaptação, tá? Então há necessidade de rodar com o veículo para uma adaptação forçada do combustível utilizado, a chamada relação AF do combustível. Então também é importante entender isso. Consigo programar via scanner, consigo programar removendo o sensor de nível, tá? Fica a dica para todos e para a orientação do dono do carro, seu cliente, que a troca do combustível, está usando gasolina, está acabando a gasolina, vou encher de álcool. Depois que trocou o combustível, o interessante é rodar com o veículo pelo menos 10 km para uma adaptação e aprendizado. Ok? Então, trocou de combustível, tem que fazer uma adaptação. Tem que rodar com o veículo pelo menos 10 km. Tinha álcool, pus álcool. Não precisa fazer nada. Tá? O complicado é isso. É o trocar, tinha álcool. Está acabando, encheu de gasolina e já para em casa. Isso gera problemas. Toda a troca do combustível tem que rodar pelo menos 10 km. Tá? Costumo brincar com os clientes no seguinte sentido. Você vai trocar de combustível? Então, sai pela manhã, ligou o carro, trocou o combustível e roda com ele. Não vai fazer o contrário. Na noite anterior, está chegando em casa, está acabando a gasolina, enche de álcool e guarda o carro na garagem. Isso geralmente dá problemas. Tá? Mais um slide agora mostrando o painel de instrumentos. Para falar sobre o quê? Comunicação. Por que está aí esse slide de comunicação? Né? Sendo que a gente está falando de injeção eletrônica, né? O que tem a comunicação a ver com isso? Tudo. Como a aplicação desse motor 1.8 são em veículos mais top, né? Mais atuais, mais caros, são veículos que trabalham com rede de comunicação, chamada rede Venice Plus, que faz o quê? A conversa entre módulos, há uma ligação entre unidades, que na verdade gera menos componentes no carro, porque compartilham informações, menos peças, menos peso, mais barato. Tá? Então você tem uma somatória de fatores favoráveis na comunicação em rede de um veículo. E na Palio Candy 1.8 é muito comum, muito mesmo, termos essa comunicação em rede. Então, além da unidade da injeção eletrônica, temos uma ligação em rede às unidades do painel e do computador de bordo. É uma rede de baixa velocidade do sistema Venice Plus. Ou seja, painel é uma unidade de comando. Vai conversar com a injeção. Computador de bordo está ali, junto com a caixa de fusíveis. É uma outra unidade de comando. Nós temos esse trio aí, conversas. Ou seja, compartilham sinais, compartilham
sensores, informações e por aí vai. Tá? Temos uma ligação em rede. O carro fica com um funcionamento bem regular, com segurança, menos componentes, mais leve e para a montadora, obviamente, também fica mais barato. Isso que é importante dizer, tá? Vamos aqui à telinha da unidade de comando eletrônico Delphi, né? Dessa Palio 1.8. Muito interessante. 2 conectores distintos. Opa! Parecem 2 módulos. Realmente parecem 2 módulos. Vamos ver no decorrer do treinamento. E nós temos o conector K, que nessa foto é o de cima. Conector M, que nessa foto é o de baixo. Ou seja, o conector K é da carroceria. Ou seja, é a ligação do módulo com caixa de fusíveis, comutador, aterramento, bateria. É a ligação elétrica. O conector M de motor, não é à toa que é M de motor. É a ligação da unidade com todos os componentes do motor. Sensores, que mais? Atuadores. E até itens que nem tem a ver com a injeção estão ligados aí. Quer um exemplo? Interruptor de pressão de óleo. É a popular cebolinha do óleo, né? Que é o interruptor que mede, né? Identifica aí a pressão do óleo do motor. Está ligado aonde? Está ligado aí, ó, no conector M do módulo. Por quê? Ele não está na rede CAN com o painel, na rede VNC Plus com o painel? Está. Então é mais fácil o fiozinho sair do interruptor e chegar até a unidade da injeção e essa manda o comando pela rede do que ter um fio do painel até o interruptor. Em curto caminho. Pega carona na rede. Ok? E ao lado aí a chave com imobilizador desse sistema. Telinha de dica para vocês. Não há possibilidade de ser dada a partida sem o código da chave. Ou seja, é mandatório o reconhecimento do código da chave pelo sistema imobilizador, que é de série nessa linha de carros. Ok? Perguntinha. O motor 1.8 é o mesmo das linhas GM Fiat? Essa resposta está fácil, né? Sim. Tá? As alterações ficam por conta do gerenciamento eletrônico e alguns acessórios e correia auxiliar. Vamos ao nosso plantão de dúvidas ao vivo aqui no seu Universo do Mecânico. Elioneudo Lima perguntou: professor, esse motor quebra muito a chaveta da engrenagem do girabrequim e o carro perde potência e não pega. É verdade. É muito comum soltar a polia dianteira desse motor. Começa a trabalhar folgado e aí é uma guilhotina. A engrenagem vai cortando a chaveta. Pessoal, isso é sério. É muito comum esse defeito. Recebi aqui, ó, vários e-mails, tá? A respeito desse assunto. Vários. Fico alerta. Há casos em que é necessário trocar o virabrequim. Há casos que só a troca da engrenagem com a chaveta não é o suficiente. Então, muito cuidado, tá? Chega a casos de ter que abrir o motor para trocar o virabrequim, tá? Francisco de Assis Pedro, tá? Professor, quando o virabrequim desse motor está com a marca no ponto de sincronismo, o pistão número 1 também está em PMS? Ótima pergunta, Francisco. Obviamente, pistão 1 e 4 são gêmeos, né? Vão estar na mesma posição. Quando você sincroniza a correia dentada, o motor não está em PMS perfeito. Ele está a 5 graus do PMS. Curioso isso nos motores GM, hein? Muito curioso. Por isso que nos motores GM
temos que sempre seguir à frente do motor, ou seja, a marca da engrenagem, e não usar, né, relógio com operador no pistão. Não vai dar certo. Vai sair em 5 graus fora o ponto. Tá? Então não é em PMS. É bem perto, mas não é. Foi ótima essa pergunta, Francisco. Carlos Eduardo Gato perguntou: Scopino, já apareceu na oficina alguns carros dessa linha, né? A linha Siena Tetra Full, né? Que é o 4 combustíveis original de montador, hein? Não é instalado. Então vamos lá. O que é o Tetra Fuel? Ele é álcool e ou gasolina. Ou seja, ele usa os dois em qualquer proporção. Usa a nafta argentina, que é uma gasolina diferente, e usa o GNV. Por isso que ele é tetra. Usa 4 combustíveis. Tá? Claro, a nafta, a gasolina e álcool é tudo no tanque de combustível, né? O GNV é que é no cilindro. Porém, dependendo do ano do Siena Tetra Full, né? Você tem o quê? Uma troca automática. Ou seja, o controle eletrônico decide se vai usar o GNV, que é mais barato, ou se ele vai mudar para o combustível líquido, principalmente na fase fria e nas acelerações. Reinaldo Donizete perguntou: segundo a Delphi, o TPS de 3 parafusos foi substituído pelo de 4, resolvendo os problemas nos novos corpos TBI. É verdade. Esse sensor de borboleta, né, que incorpora o conector do atuador, foi modificado o projeto. Tem à venda agora um BAIS atual que tem bem menos possibilidade de falhas. Claudemiro de Mello: professor, carro flex só tem no Brasil ou não? Não, tem carros flex também nos Estados Unidos. Tá? Boa parte, né, de carros do Mercosul tem essa possibilidade, embora algumas montadoras nem colocam como opção. Tá? Mas assim, a nível de estratégia, a nível de mercado, o Brasil é o mais forte de todos. Tá? Por quê? Tem a facilidade do álcool, né? Devido à extensão territorial do Brasil, é barato, não é tão caro. Então, realmente, no Brasil, é muito forte. Tá? Muito bem? Caros alunos do Universo do Mecânico, chegamos ao final dessa nossa primeira aula técnica. Hoje foi só a introdução, hein? Nem foi tão técnico assim. Por quê? Próxima quarta-feira, veremos PaliCandy 1.8 e CU. Obrigado pelo acompanhamento, um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.